Sem Rodeios está de volta, como sempre digo, ao vivo no TikTok. Mas só no TikTok, porque na semana que vem estaremos no Facebook e no YouTube. Aquela turma do TikTok pode ir se chegando, como diz o gaúcho, porque nós temos aquele encontro semanal ao vivo. Comigo, o nosso querido amigo Paulo de Tarso Pinheiro Machado, meu irmão de todos os momentos aqui, da briga, do debate, da concordância, da análise. O velho Paulo de Tarso está junto com o velho Marco Aurélio Weber. E ali na técnica, Gabriel Camargo. O pai dele está ali, ó, produtor, mão ali na câmera, ajeitando tudo direitinho. E nós já vamos de imediato começando com o primeiro assunto polêmico da semana. Polêmico e grave. Trágico e cômico também, não fosse trágico. Então, tragicômico. O senhor Flávio Bolsonaro, junto com seu irmão Eduardo Bolsonaro, por sua vez, junto também com a figura caricata do Paulo Figueiredo, neto do ditador, andaram agendando uma audiência com Marco Rubio, que é um cubano que também é traidor da sua pátria, que é o chefe lá de gabinete do Donald Trump, que é o que dá guarida às maluquices dos dois, dos três, conseguiu o que ele queria. Ele, traidor da pátria brasileira, conseguiu que fossem classificados como narcoterroristas o PCC e também o Comando Vermelho. Comando Vermelho. Primeiro comando da capital, que é o PCC, São Paulo, Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E nós vamos trazer a vocês a nossa análise, que é sempre com base nos fatos e os reflexos que isso vai trazer à nossa soberania. São todos embasados na lógica e no bom senso, sem análise ideológica. Nós vamos analisar ponto a ponto e também vamos trazer a vocês também algumas opiniões de gente que ou é ignorante ou está, como se diz no direito, eivada de má fé. Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, Marco Weber. Boa tarde aos internautas que nos prestigiam sempre nesse horário, nesse dia. Boa tarde aos já nominados amigos e colegas aqui da produção do podcast, Gabriel e o Marco Polo. Marco, eu sempre tenho dito que a democracia, que o processo de ataque à democracia é um fenômeno global. Ele está disseminado e espalhado por todo o planeta. E especialmente no Brasil, e especialmente na América Latina, como um todo, né? E nas três Américas, né? Que tem, vamos dizer assim, a presença física territorial dos Estados Unidos, nós estamos recebendo ataques, a democracia está sofrendo ataques por dentro e por fora do sistema institucional. Essa circunstância, ou este fato grave de os Estados Unidos, que aliás já estava no roteiro, né? Já estava previsto, né? Na verdade, aqui uma espécie de crônica do fato acontecido, né? Já estava no radar dos Estados Unidos, né? E diga-se de passagem, de um país que fracassou do ponto de vista da geopolítica, um país que se encontra numa profunda crise econômico-financeira, num país que se encontra, posso dizer assim, numa crise política, institucional e social, porque as pesquisas indicam que o senhor Donald Trump tem 30% de rejeição dentro da sociedade americana. Mais. Agora já deve ser mais É até. o dobro, mais que o dobro. Não, perdão, 60%. Eu disse 30% de aprovação. Só. É 60%, migrando para 70%. Então dá para dizer que é 70%, tá? E que, obviamente, um empresário, né,
egocêntrico, histriônico, né? Um empresário que só pensa em dinheiro, só pensa em lucro, tá? Só pensa em poder, porque a origem do poder político, a gênese do poder político, a natureza do poder político, ela emana do poder econômico, né? Daqueles que adquirem poder econômico e não querem mais perdê-lo, sob hipótese nenhuma. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, prezados internautas, 300 CPFs, Marco Weber, detém 17% do PIB brasileiro. Calculem 17% sobre aproximadamente 12 trilhões de reais. E vocês vão ter a bagatela de quase 2 trilhões, de quase 4 trilhões de reais na mão de 300 pessoas. E dividam 4 trilhões por 300, vocês vão ver quanto cada um vai ter. Tá? Então, um país como o Brasil, né, que procura avançar na sua democracia, um país que foi, né, quase 400 anos dominados por um colonialismo explorador, por um colonialismo depredador, um colonialismo nocivo, né? Teve 380 anos, né? Mais quase 420 anos de escravidão, porque a abolição da escravidão foi uma negociata com os senhores de escravo, né? Esta mesma coisa que nós ouvimos agora, esta mesma ladainha que nós ouvimos agora por ocasião da votação do 5x2, né? Ou do fim da 6x1, na questão trabalhista, né? Usavam, e veja que troço interessante, usaram as mesmas bravatas que usam, né? Quando a abolição estava para ser abolida, o que diziam os coloniais, os oligarcas coloniais, né? Os donos das capitanias hereditárias, o que eles diziam? Que o país não vai resistir. Quando implantaram a legislação trabalhista, o que diziam? O país vai se desmanchar. Quando adotaram o 13º, o que eles diziam? O país não vai suportar. E tem que compensar o benefício, que não é um benefício, é um direito. Tá? Então, esse fato da denominação pelos Estados Unidos, do PCC e do Comando Vermelho, entendam todos, é uma bravata com sérias consequências graves, tá? Nós estaremos sujeitos a ter a convivência aqui dentro da CIA, porque hoje os convênios internacionais e os tratados internacionais de segurança pública, que é o tema ao qual merece destino o assunto do PCC e do CV, é um problema de segurança pública e justiça, tá? São tratados por convênios e por acordos internacionais que envolvem, né, a polícia americana, a polícia canadense, a polícia mexicana e a dos demais países. É um tratado entre as polícias para combate ao crime organizado. Tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta e que os nossos internautas se perguntem, é o seguinte: qual foi a ação terrorista de expansão do PCC, política, de motivação política do PCC e do CV, né, em relação a outros países? Vamos dizer que eles estão em outros países. Sim, o fato de estar é uma coisa. O fato de ter uma ação política organizada, né, do ponto de vista político, ideológico, programático, né, no sentido de dominar outros países, desconfigura a qualificação de terrorismo. Evidente. Desqualifica. Evidente. E essa definição, para encerrar minha primeira participação, e essa definição do PCC e do CV como movimentos terroristas, tá? Ela é uma bravata, e eu digo com riscos seríssimos, porque ela vai estar a serviço o quê? Da negociação das terras raras, né? Quem sabe da própria libertação do chefe da quadrilha golpista aqui no Rio Grande do Brasil, né? A serviço das arremetidas, né, dos longamanos da família Bolsonaro, como seus 2 filhos e aquele decrépito do Paulo Figueiredo, neto do então general Figueiredo, da ditadura, né, estão a serviço disso, né, e da manutenção do status quo dos poderosos dentro desse país. Então, como os Vorcaro da vida, como outros que são aí, vamos dizer assim, que vivem, né, da exploração. Então, Marco e prezados internautas, um assunto muito sério,
Muito sério. E eu quero dizer que se alguém sentiu o nocaute de Flávio, foi a direita, que já está excluindo o seu Flávio Bolsonaro, senhor Gerson, tá? Há muito tempo de qualquer possibilidade de campanha, tá? E vou lhe dizer mais, que o senhor talvez não saiba e precise saber, tá? A grande prejudicada desse processo será a Faria Lima. O senhor já ouviu falar da Faria Lima? Não. Local onde está o centro da especulação financeira e da manipulação da taxa cambial e dos juros nesse país? Dê uma olhadinha nisso, vá se aprofundar. O senhor gosta muito de dar opiniões, mas procure qualificar essas opiniões, tá? Esse cidadão estava no outro programa. Estava no outro programa. Tá Agora bem? vem incomodar. Então, temos que reagir. Nunca a soberania desse país passou tão forte. E vou dizer mais, né? Aqueles que dizem e se encapsulam ou vestem a bandeira brasileira e dizem que têm orgulho de ser brasileiros, que se dizem patriotas, talvez o seu Gerson se ache patriota, né? Ele se ache patriota, né? E eu não vou falar mais do seu nome porque o senhor quer espaço. E eu não vou lhe dar espaço. Esse cidadão aí está senil. Então, assim, os que se dizem patriotas, pois agora talvez tenha chegado a hora da verdade para ver se os patriotas vão, né, embainhar armas ou vão fazer resistência nas fronteiras desse país para não deixar que os Estados Unidos aqui entrem com seus agentes como entraram no México. Não sei se tu sabe, Marco Weber. Morreram 2 agentes da CIA sem conhecimento do México, e a pergunta que só ficou sabendo é o seguinte: mas como 2 agentes da CIA estavam aqui dentro e o governo mexicano não sabia? É isso que nós temos que lutar, é isso que nós temos que levar a sério, e é isso que o nosso patriotismo tem que estar a serviço, né? De garantir a soberania deste país. Mas isso é muito comum nos países onde eles se infiltram, e não é só por ocasião dessas intervenções que eles fazem à guisa de combater o narcotráfico. Mas nós temos aqui algumas contradições, né? Trump, por exemplo, em 2025, ele anistiou Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras, que foi apontado por procuradores americanos por coordenar um narco-estado que enviou mais de 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Hernandes havia sido condenado em Nova York a 45 anos de prisão. É como se os Estados Unidos fosse o tribunal do mundo, né? Ele foi indultado por Trump, que concedeu um indulto total a Hernandes, alegando que sua condenação havia sido uma armadilha, farsa jurídica da gestão anterior. Isso em retaliação política ao Partido Democrata, que governava os Estados Unidos. Ele também anistiou Ross Ulbricht, criador do Silk Road, que a referência, o Ulbricht foi o criador do Silk Road, o maior mercado clandestino de Darknet, usado para o tráfico global de drogas via criptomoedas. Ele cumpria pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Também foi liberado em janeiro de 25, logo após o Trump assumir o seu segundo mandato. Quer dizer que o Trump estava anistiando criminosos, narcotraficantes, né? Então, na verdade, nos governos, os países cujos governos são simpáticos a ele anistia os narcotraficantes, né? Como se criminosos não fossem. Isso é para que o internauta veja que quando os Estados Unidos gozam da simpatia do governante da hora, nos outros países, para eles está tudo bem. Como no Brasil nós temos um governo progressista, assim como na Colômbia, a situação, e também na Venezuela, onde prenderam Maduro. Sequestraram Maduro, né? Sequestraram, está lá preso, não se sabe nem onde ele está, né? A situação é diferente. O que me admira são certos imbecis aí, como o seu Gerson, que ele não tem a mínima noção de que o cerca e nem das consequências que podem ocorrer. Ele é um inocente útil. Ele é um inocente útil. A partir do momento em que um neto dele, porque esse cidadão já tem uma idade avançada, for atingido, talvez ele mude de ideia, né? Morrer num bombardeio, né? Morrer numa ação militar por metralhadora, ele mude de opinião. É claro que eu não desejo ao senhor, nem desejo a ninguém. Mas onde o senhor vai ver condições humanas ou humanitárias num exército estrangeiro invadindo o nosso país? Responda aí.
Responda, o senhor deve morar na grota, né? Para achar que o senhor está protegido. Quem mora na grota, claro que está protegido, né? Vai para o meio do campo, vai matar uns bichinhos ali e vai sobreviver. Agora, a gente que vive na civilização, nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, a gente se preocupa. Mas a gente também deixa de se preocupar com o senhor, porque o senhor é um ser insignificante e não vai deixar de sê-lo. E nos admira muito, né? Eu me admiro do Paulo, que é um homem engajado, preocupado com um cidadão senil como o senhor. É que o nosso trabalho, o nosso programa, ele tem uma característica pedagógica, de esclarecimento. E eu lamento quando vejo essas opiniões. Olha, ele disse que vai matar os que não prestam. Ele não vai distinguir se prestam ou não prestam. Eu não vou mais nem referir esse tipo de O que não presta observação. é a opinião de gente como o Eu senhor. não vou referir nem mais essa observação, e tampouco esse senhor, porque aí eu estou desprestigiando os demais que estão participando do podcast, que parece que nós estamos dando importância para alguém que não merece importância. Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte, nós temos que nos preocupar, sim, com os ataques à democracia, com as tentativas de golpes. Aqui, por exemplo, o Pirucão, né, que comentou, que esse povo tem que acordar, é que em uma guerra, direita e esquerda lutam juntos, e é verdade. Não, é verdade, evidente, porque esse é o sentido patriótico do povo. Aí não interessa as nossas diferenças, temos que defender o país. Agora, quem defende que alguém venha aqui, intervenha, que meta as botas aqui, que sequestre o presidente, como já aconteceu no caso da Venezuela, né? Que é estranho. Aí é muito estranho. Deve ter, ou tem algum interesse, ou realmente tem um problema de profunda dissonância cognitiva. Que é o caso desse cidadão. É isso aí. Mas vejam, os internautas que nos acompanham toda semana, é que no caso da Venezuela é o seguinte: quem é que está no governo da Venezuela? Está no governo da Venezuela a vice de Maduro. Melhorou a vida na Venezuela? Vocês têm notícias de que a vida tenha melhorado? Não. Continua, o petróleo todo está sendo canalizado para os Estados Unidos. É isso aí. Mas a melhoria das condições de vida do povo melhorou? Não melhorou. O povo continua pobre, as condições de vida continuam as mesmas. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Qual é a dedução que vocês têm a respeito disso? Aquela dedução de sempre. Onde os Estados Unidos mete suas garras, onde a águia americana enfia suas garras, as riquezas naturais são tiradas até o último fio de cabelo, até o último pedaço, e o povo fica na miséria, assim como no Oriente Médio, onde eles meteram o bedelho, menos no Irã, com a sua tradição persa, e a sua cultura, da né? sua cultura milenar, e eles não vão conseguir nada, estão perdendo a guerra. Lá no Iraque, miséria. Nos outros países onde eles se meteram, miséria. Né? Então, eu me admiro da falta de inteligência, da burrice ou da má-fé de pessoas que têm esse tipo de opinião. E olha, não é só esse cidadão que falou agora. São milhões de pessoas nesse Brasil. 30% da população, 30%. estima-se, né? E estão as pesquisas aí mostrando. É isso aí. Com esse escândalo. Mas são minorias, né? Com esse escândalo, eu acho demais. Eu também acho. Acho muito Eu acho um percentual muito alto que me envergonha. Mas tem uma questão, Marco, me envergonha. Permite. Aí tem um conjunto de perfis psíquicos, tá? Dentro desses 30%, que tem gente, por exemplo, primeiro tem gente ignorante. Gente que não lê uma linha de política, não se informa. Como talvez seja o caso desse cidadão. Outra coisa são pessoas fanáticas. Tá? Outra coisa são pessoas que querem preservar os seus míseros bens, porque tem medo do comunismo e do socialismo. Alguns CEOs de MEI. É isto. Já gostou dessa expressão? Alguns CEOs de MEI. CEOs de MEI. Tá? Outra coisa, outros que têm preconceito. Tem gente preconceituosa. Tá? Eles não têm motivo nenhum para não gostar de tal partido, de tal cidadão, de tal liderança, mas eles são preconceituosos, eles têm medo. Tá? Outros têm inveja. Viúvas e pensionistas de militares. Isso. E, aliás, eu quero fazer um registro sobre isso. Um registro baseado em estatísticas. Sabias, Paulo, que as pensões de viúvas e pensionistas de militares extrapolam a própria folha de vencimentos, de soldos dos militares da ativa? Não, com certeza, sim, com certeza.
Com certeza. E ninguém mexe a mão nisso, sabe por quê? Porque o Exército se acha, né, o protagonista da democracia. Aliás, eles foram, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu como primeiro presidente porque deu um golpe. Deu um golpe. Deu um golpe. Foi uma movimentação golpista. Mas como essa gente não lê história, como essa gente nega a história, assim como nega a ciência, negaram as vacinas, negaram tudo, eles não gostam disso. Entendeu? Por isso que eu disse, esse grupo de 30%, ele não é um grupo, vamos dizer assim, uníssono. Ele é um grupo com vários perfis, e principalmente perfis psíquicos. E tem o grupo que eu esqueci de falar, dos que botaram o celular na cabeça para chamar os ETs. Aí são os que deveriam estar no sanatório. Os que cantaram o hino nacional para pneu. Esse em camisa de força. Aliás, eu não vou chamar os ETs. Hoje tu não vai chamar isso. Não vou chamar os ETs hoje. Até porque eles se negaram a participar em protesto a essa gente. Tá? Então, assim, ó, tem uma série de perfis neuropsíquicos aí que talvez mereceriam, né, uma anamnese clínica, uma análise clínica, um tratamento para melhor entender as suas reações. É por isso que eu sempre falo. Para obtenção de título eleitoral necessário seria que o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, contratassem e estabelecessem, instituíssem um quadro especial de psicólogos para fazer um teste preliminar de condições para a obtenção de título eleitoral, que é a arma mais poderosa que um cidadão tem. A arma mais poderosa que o cidadão tem. É mais poderosa do que uma bomba. Eu só quero colocar uma questão seguinte. Aqui neste espaço, ele é democrático e ele aceita todas as opiniões, desde que divergentes. Mas quem é tu, bagaço? Então, assim, ó, eu quero deixar muito claro, porque... Vai no velório do Pedro Hortaça, que é exemplo para ti. Aqui nós temos um conselho editorial, onde, primeiro, somos um canal democrático. Aceitamos, inclusive, as opiniões em contrário. Claro. Agora, quero informar a esse cidadão aí que está... Não, eu não estou nervoso, eu estou muito calmo. Eu estou preocupado ver patriotários como você apoiar, né, golpe de Estado e apoiar um chefe de quadrilha, né, que propôs matar 3 autoridades da República. Isso você deve ser feliz. Mas quero lhe dizer, senhor Gerson, tá, já que o senhor está falando o seguinte, se o senhor não tiver uma maneira respeitosa, mesmo divergente, de se dirigir a esse programa, nós vamos lhe bloquear. Assim como todos que entrarem aqui, tá? E que tiverem falta de respeito, porque nós não vamos aceitar falta de respeito. Democracia é uma coisa e falta de respeito é outra. Então, modere o seu palavreado, porque nós vamos lhe bloquear e o senhor não vai entrar mais aqui. É isso aí. A Gorete Santos está falando alguma coisa ali? Não, vamos ver depois. E sempre entra um para perturbar, né? Vamos bloquear esse cara aí, tá? Vamos bloquear. Tira esse cara, porque eu já vi o seguinte. Bloqueio, ele trouxe aqui uma quadrilha de otários, entendeu? Então bloqueia, tira esse cara da coisa, porque ele não vai entrar mais aqui. Isso. Bloqueia. Bloqueia, bagaça no programa, não. Não, vem pra cá. Se quiser debater do ponto de vista cidadão, do ponto de vista respeitoso, nosso canal é aberto. Agora, para ficar fazendo papagaiada e palhaçada que está acostumado a fazer, aqui não é lugar de cantar hino para pneu e tampouco botar celular na cabeça. Verdade. Mas esgotado já o tema, né? Porque sim. Está dado o recado. Vamos à próxima pauta. A próxima pauta é as peripécias infantiloides de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o pior, um shopping de mentiras e contradições. Ele disse que quem recebeu o repórter da Intercept na porta da sua casa foi a sua filha. E, na verdade, quem apareceu foi a sua esposa. Ou ele tem uma filha bastarda de 40 anos ou 30 anos, entendeu? Que nós não sabemos, né? Ou realmente ele mentiu. E eu acredito que ele tenha mentido, porque certamente quem apareceu foi a esposa dele. E isso foi completamente, né, desbaratado. E essa gente, Marco, pensa... E agora o Dalmi e o Hari, esses são também deficientes cognitivos, sabe por quê? Porque essas pessoas, eles não sabem interpretar que disseram, né?
Por exemplo, eles não sabem interpretar as mentiras do Flávio, porque o Flávio primeiro disse que não conhecia o Vorcaro. E depois... Uma entrevista. Depois ele disse que conhecia. Que conhecia. E depois foi visitar com ele com tornozeleira eletrônica. E depois foi visitar. Preso. Depois foi visitar para dizer que estavam. Para acertar o arranjo. Para acertar um arranjo e para dizer que estavam encerradas os contatos entre eles. Quer dizer, como é que tu pode votar no 22? O cara escreve enganador de trouxa. Olha do jeito que ele escreveu trouxa. Você tem que aprender primeiro a escrever e a ler. Porque vocês escrevem errado, vocês não sabem nem o que dizem. Eu não sei como é que o Dalmi e o rádio... Então, só diante disso, vocês não sabem com quem estão lidando? Só com isso. Basta isso. Basta só isso. Apenas isso no meio do oceano. Do oceano de notícias desabonatórias. Bastaria isso para vocês não passarem a vergonha de dizer o que estão dizendo. É verdade. É isso, Dalmi. Tá? Eu não estou preocupado com os Estados Unidos, estou preocupado com as consequências disso. Só com as consequências. É disso. Eu não sei a deficiência cognitiva. Não, mas é total. Ou é má fé. Olha, eu tenho respeito por todas as pessoas, inclusive aquelas que não sabem escrever. Agora, as que não sabem pensar, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas sérias dúvidas. Não. E se não pensa, não sabe escrever. Porque nunca se interessou em saber como é que se escreve. Corretamente. Eu até não me preocupo com o analfabetismo funcional. Eu me preocupo com a deficiência cognitiva. Porque tem muita gente que é analfabeta funcional e que tem um discernimento. Claro. Tem discernimento. Claro. Mas a falta de discernimento é que me preocupa. Não, e outra coisa interessante, né? Eles não nos conhecem e pelas nossas opiniões, eles colocam e expressam o preconceito deles. Estão nos chamando de petistas. Aqui nessa mesa não tem ninguém que é petista. Olha o preconceito. Sérgio Boco, cachaceiro. Sérgio Boco, se ele tomasse uísque, tu estaria chamando alguém de uisqueiro? Eu tomo uísque. É isso aí, ABR. Bolsonaristas não têm cérebro. Alguns até têm. Sérgio Bogo. Mas tem outros que têm e não usam. Sérgio Bogo, eu tomo uísque. Bom, não tu não defende, Dalmi Bandeira. Oliveira, não defende bandido. Mas que é a liberdade do Bolsonaro, não é isso? Pois é, então tu não podia estar defendendo o Bolsonaro, não pode. Muito menos o filho dele. Não pode. Tu viu? É isso aí. Perfeito. Vamos em frente. E agora o próprio TikTok, nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Perfeito. Porque tem tanto bagaceira colocando aí. Mais do que isso, pessoas profundamente abaladas psiquicamente. Esse é um problema psicológico, tá? Agora eu quero dizer o seguinte, voltando a ter... Me mostra um roubo do Bolsonaro, Dalmi não... O das joias, Dalmi, serve? O das joias que ele recebeu e que são propriedade da República. Serve? A rachadinha dos filhos dele, serve? Pode servir essas, Dalmi, hein? Eu não sei se ali é um animal, é a foto do Dalmi ou eu estou enganado? Aquilo ali é um cavalo, é uma vaca, que aliás é uma ofensa. De onde é que tu é, Dalmi? Tu é gaúcho? Tu é da onde? Deve ser de Santa Catarina, a sede central do... Ou lá de Goiás, né? Pode ser. A do feudal lá do Caiado, né? Ronaldo Caiado. Do feudal. Ronaldo Caiado. Mas assim, voltando à questão do Flávio, e vamos agora, eu acho que nós temos que nos vier, porque nós acabamos... E ele disse que o noso atual analfabeto, olha, analfabeto, mas eu queria ser um analfabeto com o discernimento que ele tem. Vamos lá. Mas inteligente é o Bolsonaro. Dois cebosos, né? Eu e tu. Cebosos. Bom, Lori, se tu quiser que eu seja ceboso, eu posso ser, é só apresentar a circunstância, tá? Que eu serei ceboso. Bom, assim, vamos lá. Fala para eu devolver as joias que ele ganhou. Que joias? Não, isso que tem que falar é o Bolsonaro. Não. Bolsonaro e a Micheque. Mas eu nunca. Bolsonaro e a Micheque. Hoje eu estou me divertindo aqui. Agora eu passei. Tirei aquele imbecil que veio aqui ofender. E nós não vamos permitir que ninguém ofenda. Eu acho que hoje nós vamos passar o programa comentando. Não, mas eu também acho o seguinte: eu acho que nós temos que prestigiar as pessoas inteligentes que entram aqui no podcast. Por isso que eu sugiro que a gente não dê mais atenção para essa gente, que essa gente quer atenção. Denis Carvalho, um abraço, Denis Carvalho, nome de diretor, né? Nome isso de aí. Diretor, de ator. Um abraço. Então, assim. Eu vou reiterar, o post é democrático, ele aceita todas as opiniões contrárias, diversas, sem problema nenhum. O que nós não vamos aceitar é a agressão, porque nós não entramos nessa onda do bolsonarismo que quer guerra. E talvez eles apoiem o Trump porque eles estão loucos por uma guerra, entendeu? Eles estão loucos por um conflito.
Até que eles percam pessoas, talvez, da sua família, né? O ABR ali, as joias que a Arábia deu pro presidente da plataforma da Bahia. É isso aí. Capim pra boiada, né, Denis? Pelo menos o Lula não recebeu joia nenhuma e nem tentou esconder joia, né? Mas voltando ao Flávio Bolsonaro, né? O que essa gente foi tentar, e mais, né? A foto que foi tirada, produto de inteligência artificial produzida por essa gente, tá? Porque lá nos Estados Unidos eles têm um especialista que está lá, também foragido, que era o tal não lembro o nome dele, um careca lá de óculos, que foi um cara que... Renan? Não lembro. Não. Eu sei quem é. Ele é um especialista disso. Um blogueiro. Então, ele produziu aquela foto. E a foto foi desmascarada, viu? Porque a foto é uma adaptação com inteligência artificial aqui, fotos do Trump, tá? O Gutenberg falou muito certo ali, ó. Ele responde ao Dalmir Oliveira. Como mostrar um roubo do Bolsonaro se demitiu 5 delegados que inclusive o Moro, hoje aliado a ele. O Moro foi junto. Antonísia Matos, um abraço, parabéns. Onde foi parar os 11 contêineres, então? Foragido é vocês, câncer malignos. Eu não sei se ele está falando. Maliganos? O que é maliganos? É isso? Maliganos não, né? Tem um erro de coisa ali, né? Vamos lá. Então, assim, eu quero dizer uma coisa. O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que são longamanos da família, porque a família Bolsonaro é uma família de milicianos. Esquerda maldita. Entendeu? Então, significa dizer o seguinte, tá? Significa dizer o seguinte. O Dalmir só podia ser goiano ou catarinense. Tá bem. Eu quero dizer o seguinte. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, acabam de dar, né, acabam de assinar a sua sepultura de morte, a sua certidão de falecimento político. Porque sabe quem é que está muito contrariado com essa história toda? Chama-se a Faria Lima. A Faria Lima, que opera... Fala do filho do Lula e do careca do irmão do Lula. Mas o que é isso? Estão ainda no período já acabou a CPI do INSS, eles ainda estão lá. Talvez eles estejam assistindo ainda. Outro aqui, o desarticulado. Aliás, ele não arcanjo, para arcanjo ele não serve, né? Não. Quem vota no Bolsonaro para arcanjo não serve. Talvez fosse melhor ser Moisés demônio, né? Entendeu? Mas, enfim, essa gente está no fim. Esse é o problema. Esse é o princípio do fim dessa gente que certamente o Brasil vai se livrar, né? Esta quadrilha de milicianos, malfeitores, que só pensam no seu umbigo, que estão muito pouco preocupados e que usam a bandeira do Brasil para disfarçar a sua malignidade. Eles apostaram no preconceito do povo brasileiro, né, dessa fatia. Eles estão hoje limitados... Mas eles são minoria. A grande maioria não tem preconceito. A grande maioria é democrata, entende as coisas, entendeu? Eles estão limitados a essa fatia que nós falamos, que é de 25% a 30% do eleitorado brasileiro. O cara foi lá e conseguiu o que nós queria. Isso mesmo que o brasileiro quer. O brasileiro quer o quê? O Dalmir explica quem é o Vocário, porque eu não conheço o Vocário. Eu sei que tem sicário que mandaram, o grupo de vocês mandou matar lá na Bahia. Mas Vocário não, é sicário. Talvez seja isso. Não, aquele que vocês mandaram matar lá, que era o assassino como é? O Carlos chamou de velho pilantra. Cancela esse camarada, porque esse camarada não tem respeito com as pessoas, tá? Carlos César, 7032. Bota pra fora. Bota pra fora, tá? E outra coisa, Dalmir, que já te dissemos e tu não ouviu. Não somos petistas. Pode procurar lá no tribunal se nós temos ficha no PT. Tá bem? É que para vocês, pedra é tudo igual. Não tem diferença nenhuma, né? Olha o outro, Leandro Ferreira. Um país que tem um cachaceiro como presidente, um outro presidente tem que entrar. Vamos botar... É isso aí. Só tem... E vocês têm... Pelo menos vocês nunca beberam cachaça. Vocês devem ser vestais, que bebem chazinho de... camomila, ao contrário, porque dá contrário. Como tem aloprado. Tá cheio de aloprado hoje, né? Mas olha, vejam vocês, né? Como é bom experimentar a democracia. Vocês estão aqui num site que é contrário, né, ao golpismo. É que nós não somos petistas, somos pissolistas. Nem pissolistas nós somos. Pode procurar, Leandro, tá? Para vocês tudo é vocês tudo é uma pedra. O né? CLRS gostou, né? Ele acertou, nós somos socialistas. Exatamente, nós somos socialistas, né? Perfeitamente, isso ele acertou. O Denis Carvalho, eles bebem detergente, ó. Bebe P. Bebe P, né? Não é o que estava com problema?
Isso, deve beber horrores de IP por dia. IP ao manhã, IP ao meio-dia, IP à noite, antes de dormir uma com a dose, né? Não, mas eles têm um estômago tão propenso a comer capim que nem o detergente destrói. Hoje nós fomos invadidos aqui por hackers, tá? Do golpismo, tu entendeu? Hoje tem uma leva de golpistas aqui que entraram. Mas que bom que vocês venham sentir o cheiro da democracia, o cheiro da liberdade, tá? Outro assunto que nós temos que tocar aqui, prezado Marco Weber, é um tema que tu tinhas pautado hoje aqui. Nós tínhamos o PCC e o coisa como terrorismo, o Flávio Bolsonaro, e agora realmente eles podem nos chamar de velhos esquecidos, mas nós não nos esquecemos da pauta, né? Que é o... acho que o tema da... agora me passou, mas tem um terceiro tema que nós íamos abordar aqui hoje, bastante importante, tá? Que é o tema das mudanças climáticas, né? Que nos preocupa porque o Rio Grande do Sul, e se os amigos aí de outros estados não sabem, né? Os amigos ou os inimigos, a região sul, segundo o IMET, está no centro, tá? Ou no epicentro do efeito El Niño, especialmente o Rio Grande do Sul, que corre risco, né, de sofrer de novo uma enchente como a que sofreu há 2 anos atrás, né, e que foi dizimadora, não só do estado, como da capital de Porto Alegre. Tá? Então, e nós viemos discutindo isso com bastante intensidade, porque as autoridades governamentais, exclusivamente do nosso estado, porque o governo federal repassou recursos para nós, tá? Não temos projetos, Marco Weber. A gente fala, não entra temos programa, projetos, sai programa e a gente fala, e o senhor Eduardo Leite, silente. Silente, exatamente. E ainda queria ser candidato a presidente. Se ele não consegue fazer pelo Rio Grande do Sul, imagina o que ele não vai fazer, o que ele deixaria de fazer pelo Brasil. E muito estranho também que a RBS e a Rede Pampa de Comunicação, que são as duas principais do Rio Grande do Sul, não falo em SBT e Record, que aqui não são vistos, pelo menos na Grande Porto Alegre, não falam nada, absolutamente nada, de mais contundente em relação a essa prevenção que deveria ter sido feita e não está sendo. E a previsão do IMET é grave pelo seguinte, porque Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é a região que estará sob o efeito mais forte do El Niño. E eles destacam o seguinte: o Rio Grande do Sul terá, a partir do segundo semestre, ou quem sabe já a entrada de junho, final de junho... E o mais grave períodos, a partir de novembro. Isso, períodos de chuvas intermitentes e de longa duração. Então nós estamos sujeitos de novo a acontecer aquele infausto acontecimento que atingiu a todos. Aqui nesta mesa tem uma pessoa que foi atingida por essa enchente. Sim, eu fui atingido. Que passou, eu acho que 60 dias fora de casa, não foi isso? Ou 30 ou 90? 30 dias. 30 dias. 30 dias fora de casa porque a sua casa foi invadida pela enchente. E me lembro que numa das noites que a enchente havia iniciado, eu ainda liguei para o meu amigo Marco e disse: a água, como é que está aí? E ele me disse: não, aqui ainda está tranquilo, a água está sobre o leito da rua. Não, a gente ainda vê o cordão da calçada. E às 10 horas da noite, o Marco, nosso querido colega de programa, foi retirado, ele e sua família, por um barco. Por barco. No segundo andar da sua casa, era isso, Marco? Segundo andar. Faltou 50 centímetros para atingir o segundo piso. Isso é grave. E nós estamos sujeitos a ter isso de novo, entendeu? Estamos sujeitos porque os investimentos estão muito aquém, as melhorias muito aquém, os diques de Canoas não estão prontos, eu moro em Canoas, não estão prontos. E nós estamos realmente sob risco por falta de interesse dos governos. Verba não faltou. E aí vem bagaceiras, vem vagabundos fazerem comentários desse tipo que o governo federal não mandou. Isso é uma mentira. Uma mentira. Isso é uma mentira. Bilhões de reais e foram ainda 200 milhões, já estão sendo noticiados, não é eu que estou dizendo, não é o Paulo que está dizendo, para investimentos em imóveis lá em Canela e Gramado. É isso aí, para um investidor privado. Isso tudo sob complacência da grande imprensa. É exatamente. A grande imprensa protegendo esse cidadão chamado Eduardo Leite,
que em quase 8 anos de governo não fez nada mais do que aparecer. É um governador midiático. Exatamente. E cuidado agora com este candidato da direita, Coronel Zucco, Tenente Coronel Zucco. Esse é um longa-manos do golpismo. O que fez esse Tenente Coronel Zucco na Câmara Federal e também como deputado estadual? Nada. Nada. O que nós vimos desse Tenente Coronel Zucco na Câmara Federal nessa última legislatura, fazendo baderna no Congresso, juntamente com o senhor Marcel Van Hatten, que também se arvora como Me permite, Marcel Van Hitler. Que olha, é uma ofensa para Hitler, né? É uma ofensa para Hitler. Talvez. É uma ofensa porque ele é um demente, né? Com todos o Hitler não era um demente necessariamente. Era um maldoso, mas não era um demente, né? Com todos os defeitos do que o criminoso Hitler tinha, né? Hitler era muito mais brilhante. Com certeza. Do que este cidadão aí que tenta imitá-lo com seus arrobos, com as suas pantominas. Exatamente. Que tenta enganar a torcida e o eleitorado. E o pior é que tem gente que vai na pantomima, né? O pior é que tem gente que se encanta com esses arrobos ensaiados. Pelo menos Hitler não ensaiava. Isso aí. Era ele. Muitas vezes eu vi esse cidadão na Assembleia Legislativa tendo faniquitos. E essa gente desfavorecida mentalmente, vibrando com aquele circo mambembe que ele patrocinava. Exatamente. Mas eu acho que o eleitorado gaúcho dessa vez vai votar certo. Não, com certeza. Eu acho que dessa vez o campo progressista vai ter uma oportunidade de colocar esse Estado nos eixos. E que o Rio Grande do Sul precisa, porque o Rio Grande do Sul clama por desenvolvimento. Nós somos hoje o país, ou o Estado, perdão, a falha, o Estado mais atrasado em termos de indicadores. E digo atrasado pelo seguinte, porque há muitos estados que já nos ultrapassaram, Marco. Estados que passaram nos indicadores. Tá? Boa tarde. Então, isso significa dizer o seguinte, né? Nós precisamos urgentemente de um governo, primeiro, democrático, progressista, que possa entender toda a complexidade social que aí está presente e que tenha uma única vocação, talvez, chamada, Marco Weber, desenvolvimento. O Rio Grande do Sul clama por desenvolvimento em todas as áreas. Nós que já tivemos no estado uma das melhores educação do Brasil, nós que já tivemos a melhor saúde do Brasil, nós que já tivemos melhores líderes políticos desse país, e não é porque nós queremos ser os melhores, não, mas porque tivemos efetivamente, hoje estamos numa situação bastante difícil que nós precisamos revisar. Exatamente. Agora eu queria trazer à baila um outro assunto, que ele vem linkado diretamente a essa situação do Flávio Bolsonaro, do seu irmão Eduardo, do Derrite, dessa gente que fugiu do Brasil. Desse Paulo Figueiredo. É a frouxidão das leis brasileiras. Isso é verdade. Principalmente nos crimes contra o Estado. Exatamente. Se normalizou, se aceita aqui qualquer coisa. É isso aí. Nesse ponto, eu admiro a legislação americana, nesse sentido. Não que eu admire, aliás, eu abomino várias coisas do imperialismo americano, inclusive a legislação americana, ela é muito frouxa em algumas situações, né? O próprio sistema americano é uma congregação de estados, ela é diferente da nossa, porque cada estado tem a legislação própria. Existe pena de morte em alguns estados americanos, em outros não. Isso dificulta um pouco o que acontece lá. A liberdade de expressão ela é encarada com muito alargada, né? Ela é alargada ao extremo. Não existe responsabilidade, né? Porque liberdade de expressão ela tem um limite. Tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade. Você é responsável pelo que fala, não é sair falando aí, mandando matar. E já ocorreram várias consequências históricas desse tipo de liberdade, né? Olha, o cara vai para a internet e congrega um grupo, uma população inteira a linchar certa pessoa, né? Essa pessoa é linchada e aí o que ocorre?
o Estado vai ter que punir depois que aconteceu. Tá? Vamos linchar o Paulo, porque o Paulo fez tal coisa. É lançada uma fake news, uma falsa notícia. Sim. A população sai, lincha o Paulo e é comprovado depois que o Paulo não fez nada. Claro que essa pessoa que disseminou a falsa notícia é presa, responde processo, pode até ser condenada à pena de morte por incitação, mas já foi feito o estrago. Sim. Então, é por isso que eu digo que esse tipo de liberdade não pode existir. Com certeza. Porque causaste a morte de uma pessoa. Perfeito. Tu não pode, tu tem que combater a causa, não o efeito. É isso que as pessoas não entendem. Isso veio para o Brasil. O brasileiro, como adora copiar o americano, né? O que acontece? Aqui se interpretou mal. Liberdade de expressão. É isso que os anarquistas querem. É isso que a E os golpistas querem. Os né? golpistas querem. Aí. É isso que a extrema-direita quer. Não, nós vamos fazer essa balbúrdia nas redes sociais. É por isso que não passa. Não passa no Congresso. Por quê? Porque eles têm a maioria no Congresso e aí eles não interessam. Porque quem espalha fake news ou notícias falsas, isso é um veneno, é um corte na estratégia. E nos Estados Unidos existe um indivíduo chamado Banner, né? Sim. Aquele conselheiro principal. Steve Bannon. Steve Bannon. É isso aí. É o conselheiro mor do É o mentor da maldade. É o mentor do Trump. E também o mentor do Marco Rubio, que é o chefe da Casa Civil deles, que é um cargo semelhante ao nosso chefe da Casa Civil. Sim. Quem é que é hoje o chefe da Casa Civil do governo? É a Gleisi, né? Não, é o... É a Gleisi Hoffmann. Não, é o... É o ex-governador da Bahia, como é o nome dele? Jacques Wagner. Jacques Wagner. Não, o outro, que é o... Jacques está no Senado. Não é o Jacques Wagner. É o ex-governador da Bahia. Eu não lembro o nome. Não. Apesar de nos chamarem de petista, né? A gente não sabe todos os nomes dos petistas, né? O Harry é um sujeito tão... deficiente cognitivo. Vai aprender a escrever, trouxa, ô trouxa. Eu já desenhei para ele aquela questão do Bolsonaro. Ele não entendeu, mas não adianta. Não, mas não adianta, não vai entender. Essa turma não adianta. Não vai entender. Então, deixa eu continuar com o fio da meada. Então, o que é que aconteceu? E esse Marco Rubio é o chefe da Casa Civil, né, do presidente Trump. David Bannon é íntimo amigo dele e conselheiro do Trump. Então, essa é a ligação que os bolsonarinhos têm lá nos Estados Unidos e que levou Trump a tomar essa decisão lá, porque existe uma disputa interna lá no gabinete americano sobre quem vai ser o candidato à presidência, o próximo candidato à sucessão de Donald Trump. Sim. Existe uma disputa interna entre Marco Rubio e o atual vice-presidente dos Estados Unidos. Marco Rubio está trabalhando por baixo dos panos para fortalecer a sua candidatura. Né? E é um sujeito extremamente radical. É por isso que eu digo, ele agora, o próximo passo é a invasão de Cuba. É a invasão da ilha de Cuba, porque este Marco Rubio é um dissidente cubano, cujo pai saiu... Foi preso pelo Batista Luzardo, sabia disso? Então não entendo como é que ele é dissidente Fidel Castro, se o pai dele foi preso pelo cara que foi deposto pela Revolução Farroupilha. É um troço maluco. Não, Batista Luzardo era um caudilho aqui de Uruguaiana. Batista Luzardo não, foi preso pelo ditador cubano. Batista, né? Que era Batista também. Era Batista, que foi deposto pela Revolução. Pela Revolução Cubana. Por Che Guevara e Fidel Castro. Né? Isso aí. Então, ele é um sujeito maluco, né? Um sujeito maluco, radical, extremista. Só para esclarecer, se me permite, chefe da Casa Civil do governo Lula chama-se Miriam Belchior, que substituiu o ex-governador da Bahia, Rui Costa. Rui Costa, tá. Certo. A Gleisi é interlocutora lá do... A Gleisi, acho que é ministra das Relações Institucionais. Institucionais. É isso aí. Então, esse indivíduo lá é que patrocinou esse tipo de coisa. Mas nós vamos falar... Então, as leis americanas, nesse aspecto, eu admiro muito, porque o sujeito lá que que chega a dar um golpe de Estado, ele vai parar em Guantánamo. É isso aí. E, dependendo do julgamento, ele é fuzilado. É isso aí. Fuzilado. Enforcado, não vou dizer, ele é fuzilado. Aqui não, é bacana. O cara vai lá, eles acham bonito, acham lindo. A Laila Almeida, com certeza, o Flávio está mais próximo da papudinha. Rony,
São grupos de pobres de direita, né? Que na verdade protegem a quem explora eles, né? E obviamente acabam invertendo tudo, né? São CEOs de MEI. É isso aí. É isso aí. Muitos nem MEI tem. Nem MEI tem, são CEOs de MEI. E são esses que ganham de Uber aqui, pilotando. Isso aí, eu às vezes pego Uber para ver aqui. Hoje é um caso típico. Eu pego um Uber porque me sai mais barato vir de Canoas. Com certeza. Hoje eu gastei R$27 Tu vê. para vir de Canoas para Porto Alegre. Agora vou de carona com a minha mulher. Perfeito. No final da tarde, né? Porque quando eu venho de carro, além da gasolina, eu gasto 35 de garagem. Eu hoje gastei 27, não gasto gasolina. Tá tudo bem. Né? É isso aí. É só o almoço. É só o almoço. Então é assim, ó. E o motorista, eu sempre vou inquirindo os motoristas, engajado que a gente é, né? Uhum. Muitos deles são CEOs de Uber. Além do CEO de MEI, tem o CEO de Uber, que não quer ter a sua profissão regularizada, porque ele acha que não vai envelhecer, né? É isso aí. Que ele acha que vai passar o resto da vida trabalhando 14, 16 horas por dia. Tá tudo bem, quer? E tá tudo jóia, né? O brasileiro pensa assim, o brasileiro não tem senso de tempo. É isso. Ele acha que vai ser jovem o resto da vida. Ele acha que não vai adoecer nunca, né? Aí ele fala mal do SUS, né? Ele fala mal do SUS, porque o SUS é ruim, porque não sei o quê. Aí ele tem sonho de ir para os Estados Unidos. Uhum. Eu vou para lá. Aí lá ele vai se contorcer, o dia que der uma crise renal nele, ele vai se contorcer de dor na frente do hospital, eles não vão dar nem bola para ele, né? Porque ele não vai ter dinheiro para ser atendido. Mas aí ele vai achar bonito o quê? Ele vai achar lindo, que ele vai comprar um tênis de marca mais barato do que aqui, que é bacana. Aí o tênis de marca, na hora que ele tiver essa crise renal, ou que a mulher dele precisar ganhar filho, fazer um parto lá no hospital, ele vai pegar o tênis de marca e vai botar embaixo daquela parte onde sai a criança. E aí o tênis de marca vai fazer o parto para ele. É, né? Verdade. Ele vai comprar um abrigo de marca lá e aí vai envolver a criança ali, porque a criança vai sair automaticamente dentro do abrigo. Mas vão a PQTP. O brasileiro é assim, ele tem moles, como se dizia antigamente. Ele tem cérebro de ameba. Assim também é com o velho, né? O velho depois de 70, que é um velho está ficando safado e senil. Aí ele começa a dizer, não, mas no tempo dos milicos era uma beleza. Claro, nos anos 80, os milicos entregaram o governo, que eles ficaram mais de 20 anos, com uma inflação de quase 200% ao ano. Era uma maravilha. Isso aí. Tu chegava no supermercado, Paulo é economista, lembra disso? Tu chegava no supermercado de manhã para comprar um pão, tomava o café da manhã com preço, aí tu chegava de tardezinha, comprava pão e leite, era outro preço. Era uma maravilha esse país, era uma maravilha. Então, é subestimar a inteligência dos mais jovens, por exemplo. Aí ele vai dizer para o neto que era um bom tempo. Aí o neto chega hoje e diz, não, mas meu avô disse que era uma maravilha. Mas, pelo amor de Deus, enquanto essa gente que está aí defendendo esse monte de besteira não for para o caixão, que é uma das razões, essa gente que é uma das razões que faz o Brasil hoje estar subvertido mentalmente, não for para o caixão, não vai haver uma mudança de mentalidade nesse país. Não é, Paulinho? É verdade, é verdade. E eu quero dizer mais o seguinte, eu vou reiterar... Olha o Josimar dizendo que era uma maravilha mesmo. E aí, depois do que eu disse, tu confirma, cara? Se tu confirmar, pelo amor de Deus, né? Fica em casa. Exatamente. Eu quero apenas reiterar o seguinte... Retardado é tu, vagabundo. Entendeu? O que é persista, hein? O que é persista? Ele colocou que é persista. Persista deve ser um cara que adere a Pérsia, é isso? Hein? Ou um cara que usa piercing, um admirador de piercing. Eu quero reiterar, já que estamos próximo do encerramento do nosso programa, o seguinte: nosso canal é democrático, nós não pedimos like, não pedimos inscrição, é um canal pedagógico, de esclarecimento, né,
Não que sejamos donos da verdade, não é isso, mas estamos aqui para ajudar o povo brasileiro a esclarecer. Aqui ninguém é petista, não é absolutista, nós Mas somos sociais-democratas. É isso. Então, e é bom saber, seria bom se todos lessem um pouquinho sobre a social-democracia. É engraçado que o cara, quando é bolsonarista... Não, é que ele acha o seguinte, se não é bolsonarista, é petista, né? Se o cara aparece vestido de diabo, não tem chance nenhuma de ser anjo, né? Aliás, eles que adoram diabos, né? Eles adoram diabos. Eles idolatram diabos, eles louvam os diabos, né? Pouco momento, um aqui apareceu, diz que Jesus vai voltar. Eu acho que Jesus já chegou. Aqui, não, eu vou consultar os ETs. Vamos consultar, vamos ver o que eles dizem. Opa, o que eles dizem? Jesus vive. Vive, é isso aí. Jesus vive. Mas enfim, vai vamos... De onde é que tu é, ô bagaça? Josimar, de onde é que deve ser de Goiás ou Santa Catarina, é isso? No mínimo. Deve ser, né? Não diz que mais retardado é tu, Tequinho. De onde é que tu é, Tequinho, vai pescar, Tequinho, vai. Vai dormir. Então, assim, o canal é democrático. Só podia ser Paraná. Sim, pra com votar certeza. No Ratinho, deve ser adepto do Ratinho. Deve ser, e deve ser, com certeza, fã do Marreco. Né? O Marreco que só volta para trás. O Marreco anda para trás. Ele não anda para frente. Ainda bem que a minha filha está saindo de Curitiba. Isso. Tá Porto Alegre mas tem gente boa em Curitiba. Tem gente boa. Mas é a minoria que é uma minoria que não presta lá, que é demente, que é, acima de tudo, né? Metida patriota e não ser patriota. Governador, presidente Flávio. É isso aí, claro, tá certo. Só pode ser, não tem outra possibilidade, né? Tudo adepto do Marreco, né? Encontro secreto do Lula convocar. Do Mula? Não, ainda que você viu do Mula. Olha, do Mula eu não sei. Eu sei que a mula tá presa. A mula tá presa lá, eu acho entendeu? Tão engraçado. Essa Maria deve ser viúva de Melico ou pensionista. Aqui não tem problema de a gente andar de bombacha de zíper, o problema é andar com o traseiro de fora, entendeu? Esse é o problema, viu, Antero? Tu é espirituoso, né, Paulo? Antero, o problema não é andar de bombacha de zíper, é andar com o traseiro de fora e exposto, tá bom? Bom, o Antero não precisa ser de esquerda, para ser petista, para ser de esquerda. Nós dois somos de esquerda, sim, mas somos sociais-democratas, mas não somos petistas. E somos socialistas, temos clareza disso, nós né? apoiamos o atual governo porque esse governo é progressista. Estamos na frente ampla democrática, né? Flávio, antes de assumir o quê? Um lugar na papuda, né, Maria Alva? Tu tá insistindo com o Flávio Bolsonaro, presidente. Maria Alva, acorda do sonho, vai tomar um chá de camomila, porque essa possibilidade não vai acontecer mais. O teu próprio grupo da extrema-direita não quer o Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, porque ele é tóxico, contamina, tá? Então, o Teco Maza abandona isso, tá? Onde é que é o Teco Maza? Teco Maza, de onde é que tu é? Tu deve ser ou de Santa Catarina, do Paraná ou de Goiás, é isso? As sedes dos feudais, né? Em 26 não é Lula e Trump? Ah, meu Deus. Flávio presidente. Qual o Flávio? Pode ser que seja o Flávio Cavalcante se reencarnar, né, Josimar? Abraço a todos. Um instante, mestre. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Me diverti bastante. Venham semana que vem. Venham de novo, venham de novo. Tchau, tchau. Né?